Olá, sejam bem-vindos ao canal Luz e Despertar Iluminação. Gratidão por estar aqui. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Vamos continuar mais um pouquinho das nossas perguntas e respostas. Eu vi uma pergunta aqui mesmo sobre números e horas repetidas. Eu compreendi, porém gostaria de saber se no meu caso também é igual. Eu vejo há um bom tempo o número 69. Ele me acompanha quase que diariamente. Esse número em si traz algum significado ou é só para chamar minha atenção mesmo? Eu lhe diria que você tem que melhorar um pouquinho a sua vibração. Esse número não é um número que é usado para os seres de luz chamarem a atenção de vocês. Então eleve a sua vibração ao sair na rua. E nem fique procurando vê-lo. Porque quanto mais você procurar, mais você verá. Mas isso não atrairá coisas boas para você. Meu arcanjo, qual o motivo de uns tempos para cá, uns 30 dias, cada vez que estou ouvindo o vídeo do dia, começa a me dar uma abrideira de boca sem fim. Quando encerro um vídeo, isso também desaparece. Muito boa pergunta. Esse é um fenômeno que muitos de vocês passam e imagino que a grande maioria não saiba o que é. O que é a respiração? A respiração não é simplesmente colocar o ar para dentro e devolver o ar para fora. Muitos acham que é só isso. Muitos acham que é um movimento involuntário, qualquer, sem importância alguma. Pois eu diria para vocês o seguinte: o seu coração bate. Sim, quando ele para, se não for tomada nenhuma resolução, vocês morrem. E o que acontece quando vocês param de respirar? O que acontece com o seu sangue? Como o oxigênio não é levado para dentro das suas células, o sangue começa a parar de circular, porque a todo instante, pelo metabolismo de vocês, o sangue se enche de toxinas, se enche de pequenas bolsas de gases que têm que ser colocados para fora. Então vocês expiram o ar para nutrir as suas células e põem para fora aquilo que é de ruim. Então, se vocês não respiram, o acúmulo de coisas ruins no seu sangue vai aumentando a cada minuto. E se vocês se mantêm sem respirar, o sangue acaba coagulando. Então eu diria para vocês o seguinte: o que é a respiração? É a forma de mantê-los vivos. E de muitas vezes vocês aspirarem para dentro do seu corpo muitas energias. Porque o que vocês fazem quando vocês inspiram? Vocês puxam o ar de fora para dentro. Então, muitas vezes, em algumas meditações, dizemos assim: imagine que você está rodeado por uma luz azul. Agora respire essa luz azul. O que isto significa?
significa que toda aquela energia daquela luz azul está sendo espalhada pelo seu organismo, porque a cada respiração o sangue absorve essa energia e carrega ela por todo o seu corpo. Então, uma das formas de vocês se centralizarem é respirando profundamente. Porque quando vocês respiram profundamente, o seu cérebro entende que vocês estão tentando se acalmar. Estão tentando entrar num estágio de relaxamento. E todo o seu corpo começa a se movimentar para que isto aconteça. Muito bem, respondendo à sua pergunta. Quando vocês escutam os meus vídeos, alguns de vocês, não são todos, vocês podem começar a abrir a boca. O que vocês fazem quando abrem a boca? Vocês instintivamente puxam muito o ar para dentro. Então, é como uma forma de vocês puxarem mais a energia que está ao seu redor. Porque quando vocês estão ouvindo o meu vídeo, ali tem a minha energia. Então você começa a abrir a boca e absorver muito mais da minha energia. Isto significa que você estava precisando dessa energia, que você precisava se equilibrar. Este movimento de abrir a boca se chama bocejo. Muitas vezes, vocês também têm esse tipo de ação quando estão com sono. É a forma que o organismo de vocês diz para vocês: olha, está na hora de dormir, eu estou cansado, eu quero descansar, vá para a cama, me deixe descansar. E vocês começam a ficar sonolentos. Então, este movimento do bocejo é uma forma de relaxamento e uma forma de absorver as energias. Aí você diz que quando acaba o vídeo, tudo cessa. Claro, porque a minha energia cessou naquele momento. Então você não precisa absorver mais nada. Apenas isso. Muitas vezes também pode acontecer de vocês entrarem em algum lugar e começarem a abrir a boca. Vocês não estão meditando, vocês não estão sendo envolvidos com energia alguma. Nestes casos, vocês também não estão ficando sonolentos. Então vocês têm que saber discernir o momento do bocejo. No caso de vocês não estarem com sono, não estarem envolvidos por energia alguma e começarem a abrir a boca, fiquem atentos. Provavelmente o seu organismo está dizendo para você que está absorvendo energia baixa. E isso está fazendo ele perder energia. Porque ele começa a dar a contrapartida para neutralizar essa energia de baixa vibração. E aí você começa a abrir a boca. Então, quando isto acontecer, procure sair do local. Procure se ausentar de onde você estiver. Porque ali tem uma energia que não é boa. Fiz várias promessas a Deus
porém no meio do caminho, minhas crenças em relação a ele mudaram. Então deixei de cumprir as promessas e não me sinto culpada. A quem realmente eu estava pagando uma promessa? Excelente assunto! Muito bom! Muito bom! Vamos falar um pouco então de promessas. O que é uma promessa? É um acordo, praticamente como se fosse um contrato que vocês assinam com algum ser de luz, com algum divino. Muitos fazem promessas diretamente a Deus, muitos fazem promessas aos santos, não importa. Não importa aquele que vai supostamente cumprir o que você está pedindo. Vou falar um pouco aqui de quando vocês fazem uma promessa e vocês têm o resultado. Vocês pedem a um determinado divino que façam determinada coisa, que curem, não importa o que seja. Vocês pediram a alguém em troca de alguma coisa. Porque a promessa é sempre assim. Vocês fazem um pedido e trocam com o divino alguma coisa. Eu vou vir aqui acender uma vela, eu vou vir de joelhos, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Muito bem, isso é um contrato. Se você fizer o que eu estou lhe pedindo, eu vou fazer a minha parte. E ambos terão que cumprir esse contrato. Como esta promessa é interpretada no alto? Aquele divino sempre escuta o que vocês pedem. Não existe súplicas não escutadas pelos divinos, sejam eles quem forem. Então a sua súplica é escutada, é analisado se aquilo é bom para você, se o que você está pedindo é justo, e se for, será atendido. A sua súplica, o seu pedido será atendido. Aí você aceita o pedido atendido e vai lá e cumpre com a sua parte. Esta segunda parte é que para o divino não existe. Não existe troca. Nenhum divino faz nada em troca de nada. O divino faz porque ele percebe que é bom para você, que aquilo que você está pedindo é justo, então ele lhe atende. Agora, ele não recebe a sua troca. Não existe a troca. Meus irmãos, vamos entender o seguinte: que ser de luz é esse que precisa receber um pagamento para poder fazer alguma coisa para vocês? Isto não existe. Vocês apenas têm que pedir, não fazer promessas. E muitas vezes vocês fazem pior, vocês fazem promessas envolvendo outras pessoas. Isto é que é um absurdo. Porque quem garante a vocês que a outra pessoa vai querer cumprir a promessa? Vocês estão invadindo o livre-arbítrio da outra pessoa. Então, quando vocês fizerem pedidos, eu já expliquei isso aqui. Façam para vocês. Sim, vocês podem pedir proteção, vocês podem pedir o que quiser para o outro, mas não usar o outro como moeda de troca em uma promessa. Se você atender o meu pedido, eu vou trazer fulano aqui de joelho para lhe pagar. O fulano concordou com isso? O fulano está de acordo? O fulano lhe pediu isso?
E muitos de vocês fazem isso. Usam o outro para pagar uma coisa que você pediu para você. Então, em linhas gerais, não existe troca. Vocês podem até pagarem o que vocês prometeram, mas para o divino aquilo não vale de nada. Aquilo para ele não significou nada, porque ele não lhe pediu nada. Ele não lhe pede nada para atender o seu pedido. Então não existe troca. Não existe isso. Eu estou lhe pedindo isso, se você me atender, eu faço aquilo. Você pode até fazer aquilo, mas para ele não serviu de nada. Ele não aceitou. Porque não existe troca. Que divino é esse? Que tem que ter uma troca para poder lhe atender. O que fez o pedido ser atendido ou não, não é o que você vai fazer para o divino. Foi o que você pediu, foi a forma como você pediu. Se o seu coração ressoou com o que você pediu. Lembra o que eu falei aqui ontem da cocriação? Aquilo que você pediu é bom para você e para o todo? Então isso será atendido. Então, meus irmãos, isso tudo são crenças limitantes. Vocês podem orar o quanto vocês quiserem para os divinos. Vocês podem pedir o quanto vocês quiserem, porque os seus pedidos são sempre ouvidos. Agora, se serão atendidos, aí é outra coisa. Será analisado caso a caso. E se você tem o merecimento daquilo ou não. Você não será atendido porque o divino vai receber uma troca sua. Agora, se você fizer o pedido, for atendido e quiser fazer alguma coisa para agradar o divino, faça alguma coisa pelo próximo. Faça alguma coisa pelo outro. Isso sim, o divino gostará muito de ver você fazer. Mas promessas, trocas, não existe trocas. Vocês pedem, prometem, mas eles não recebem nada do que vocês dão. Porque não existe troca. O amor do divino é incondicional. Não um amor condicionado ao que ele vai receber. Não existe isso. Aí você pergunta, você fez a promessa e deixou de cumprir. E aí? O que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Porque você prometeu que ia fazer determinada coisa e não fez. Ele não ia receber mesmo o que você ia fazer. Então, não aconteceu nada. Aí muitos também pensam, eu não cumpri a promessa, por isso estou sendo castigado. Vou voltar à mesma ladainha. Não existe castigo. Nenhum divino castiga. Se você não cumpriu a promessa e aconteceu alguma coisa a você, alguma energia você colocou nisso daí e você cocriou exatamente a situação que você está. Apenas isso. Arcanjo, minha mãezinha perdeu 2 filhos e 2 sobrinhos em um acidente. Só que tempos depois ela teve que cuidar de 2 netos. Cuida até hoje. E aparentemente eles se parecem um pouco com meus irmãos que faleceram nesse acidente. Coloquei na minha cabeça que são reencarnações deles. Isso procede? Não, não procede. As reencarnações não são processos rápidos. Não são processos
que desencarnou agora, daqui a um mês está encarnado em outro. Isto poderia acontecer? Poderia, mas com seres evoluídos, não com vocês. Seus corpos, quando morrem, passam por um processo longo de tratamento para que possam voltar. Não é assim. Chega lá e volta. Não. Não procede. Gostaria de saber o significado desse sonho. Às vezes sonho que estou em lugar escuro e sinto meu corpo inteiro tomado por alguma energia como se me comprimisse. E quando eu tomo consciência disso, tento acordar. Sinto minhas mãos em meu rosto, tentando sair desse estado. E quando acordo, parece que a sensação permanece por alguns instantes. Já teve vezes que eu acordava, só que em outro sonho, igual a este. Quando eu percebia, repetia a mesma coisa e uma vez parecia que eu estava flutuando em minha cama. E ouvi uma voz com uma língua estranha, que não parecia ser boa, como se eu estivesse sendo puxado para fora do meu corpo, e acordei assustado. O que eu posso dizer para você sobre isso tudo? Eu já falei sobre isso aqui, então vou ser bastante rápido. Isso se chama viagem astral. No sonho, quando você se via num lugar escuro sendo comprimido, são os seres de não-luz que estavam tentando fazer alguma coisa com você. Você se ver flutuando na cama ou se sentir é um tipo de viagem astral. É como se você estivesse saindo do seu corpo e se vendo. Então apenas lhe digo o seguinte: ore antes de dormir. Peça proteção para o seu espírito enquanto o seu corpo físico descansa. Porque caso contrário, o seu espírito poderá sim ser sequestrado por seres de não-luz, e aí o que pode acontecer, nem vou citar aqui. Gostaria de saber se há algum sinal quando vejo uma energia azul em minha visão ou quando vejo uma luz branca piscando em minha vista. Se é só a percepção normal da energia ou quando parece que vejo nos objetos como se fossem pequenos pontinhos de luz se movendo bem rápido, ou parece que o objeto está se movendo, e também quando às vezes ouço um tipo de zumbido em meu ouvido, um som agudo ou com uma sequência. Geralmente consigo perceber assim quando estou em estado meditativo e estou mais consciente. Vocês, quando entram no estado de meditação, é como se automaticamente vocês dissessem: eu quero me conectar com seres de luz. À sua volta ficam os seus anjos da guarda, que não saem de perto nunca. Mesmo que você vibre baixo, eles não ficam tão colados, mas eles ficam sempre por perto. Então, muitas vezes, essas luzes que você vê são os seus anjos da guarda, são os seus mestres, são os seres de luz que estão à sua volta. Não esperem ver vultos, não esperem ver pessoas. Muitas vezes vocês nos verão como grandes bolas de energia, como grandes bolas de luz. Então é somente isso. São os seres de luz que estão à sua volta. O zumbido no ouvido, muitas vezes, são as frequências que chegam, que são bastante diferentes da de vocês, e vocês captam alguma coisa. Só que como vocês não têm ainda o preparo para essas frequências altas, seus ouvidos captam isso como um grande zumbido, ou como um grande barulho, como um martelo batendo num metal, um barulho bem estridente. Pode acontecer, mas é porque os seus ouvidos ainda não são capazes de sintetizar esse tipo de frequência. Muitas vezes pode ser até uma mensagem, mas vocês ainda não sabem decodificar. Então vem o zumbido no ouvido.
Então não é nada demais. É apenas você está tendo a capacidade de ver os seres de luz que estão à sua volta. Nasci com um problema na válvula do coração e também com um furo que os médicos chamam de sopro. Fui operada ainda criança. Foi feito o reparo físico. Mas como fica meu coração no corpo etéreo? Há pouco tempo atrás veio uma imagem na minha mente de um homem com uma espada ou faca grande e uma mulher deitada. E logo pensei, esse é o furo do meu coração. Tive acesso a alguma memória do passado? Exatamente. Eu já disse isso aqui. Muitas vezes vocês têm problemas físicos causados por problemas em outras vidas, por sequelas de outras vidas. Então esses problemas ficam cicatrizados em sua alma. E quando a sua alma entra no corpo físico, aquilo passa para o corpo físico como um defeito, como alguma coisa que tem que ser corrigida. Que bom que você conseguiu corrigir e está bem aí até hoje. E sim, a cena que você viu, possivelmente, deve ter sido a cena que provocou o furo no seu coração. E ele foi tão profundo que quando você encarnou, esse ferimento veio para o teu corpo físico. Mas você conseguiu ser curada a tempo. Muitas vezes, isto não acontece. Muitas vezes vocês passam uma vida sem saber que têm o problema e não conseguem tratá-lo. E aí é tarde demais. Existem casos e casos, muitos casos de coisas que acontecem a vocês, problemas físicos que vocês não entendem. São simplesmente cicatrizes da sua alma, ou melhor, feridas que a sua alma não cicatrizou. Poderia explicar a diferença entre emitir um julgamento e dar uma opinião a respeito de alguém ou de uma situação? Uma amiga me disse que depende da energia emanada. Refleti a respeito, mas fiquei com dúvida. Sim, existe uma diferença entre você emitir um julgamento e dar uma opinião. Por exemplo, você vê uma pessoa um pouco mais cheinha na rua. O que você fala? Nossa, que pessoa gorda! Como que ela deixa ficar assim? Por que ela não se cuida? Bom, você analisou, condenou o fato dela estar gorda e julgou. Julgou porque você disse que ela é incapaz, que ela não gosta de si mesma e que por isso ela está gorda, porque ela não faz nada por ela mesma. Então você ouviu, julgou e condenou. O mesmo exemplo. Você vê a pessoa um pouco mais cheinha na rua. Poxa, eu vou procurar sempre me cuidar, sempre manter uma alimentação saudável, manter a minha saúde, para que eu não fique igual àquela pessoa, para que eu tenha saúde e me mantenha bem. No íntimo, você chamou a pessoa de gorda. Sim, mas você não julgou o fato dela estar gorda. Você não condenou o fato dela estar gorda. Você emitiu uma opinião. Você emitiu apenas uma opinião, que você não se deixará ficar daquele jeito. Então você não criticou a pessoa. Você se viu no lugar dela e disse que você não se permitiria deixar que aquilo acontecesse. Então você emitiu uma opinião.
É desta forma, meus irmãos, que vocês julgam à torta e à direita. Vocês veem as coisas erradas. Ah, fulano não presta. Como que fulano fez aquilo? Que absurdo! Vocês estão no lugar do fulano? Vocês sabem o porquê do fulano ter feito aquilo? Não, vocês não sabem, mas vocês já julgaram. O fulano é horroroso, é um safado por ter feito aquilo. Julgou e condenou. Ah, eu jamais faria aquilo que fulano fez, que absurdo aquilo que ele fez. Continuou julgando. Agora, se você diz, temos que estar atentos às coisas que fazemos, para não cometermos erros, como o que o fulano cometeu. Pronto. Você emitiu uma opinião em relação a você. Você não julgou ele. Entendam, meus irmãos. É exatamente isso. É a forma como é colocada a questão. Se vocês se colocam no lugar do outro e comentam, não é um julgamento. É uma opinião. É um comentário. Agora, se vocês simplesmente apontam o dedo e falam, aí é um julgamento. E isso não é bom. Se somos co-criadores da nossa realidade e toda a situação que vivenciamos foi atraída por nós mesmos, então é correto afirmar que não existe sorte ou azar? Da mesma forma, não existe estar no lugar errado e na hora errada? É exatamente isso. Não existe sorte ou azar. Existe aquilo que você emana. Você recebe aquilo que você julgou para o universo. Aí muitos vão perguntar, mas e aqueles que ganham em loterias, ganham sorteios? Simplesmente, às vezes, nem colocaram muita energia naquele cupom, fizeram a aposta e ganharam. Isso não é sorte? Bom, digamos que nesse caso existiu a mãozinha do universo. Porque por algum motivo aquela pessoa precisava ganhar aquele sorteio, ganhar aquele dinheiro. Para quê? Não importa. Aí é a lição de cada um. Então, eu posso dizer que muitas vezes a sorte é uma forma do universo se manifestar. É como se fossem presentes para vocês. Agora, se vocês emanam boas energias, se vocês estão sempre vibrando coisas boas, vocês atraem cada vez mais coisas boas. Aí muitos dizem assim, nossa, você é uma pessoa de sorte, você consegue tudo o que quer. Não, aí não é questão de sorte. Aí é questão de você, do que você está emanando, da energia que você está jogando para o universo. E aí as coisas começam a dar certo. Da mesma forma, se você começa a vibrar energias ruins, começa a reclamar de tudo, cada vez mais coisas ruins virão para você, porque é isso que você está emanando. No local de trabalho há muita divergência. Uma vez presenciei uma cena desagradável e fui tentar apaziguar e o agressor se voltou contra mim. Ambientes com discórdia, conflitos, abaixam muito a minha vibração. Como devo agir nessas situações? Dizer para você
simplesmente deixe para lá e não se meta, é uma ideia meio esquisita. Seria o mesmo que dizer para vocês: não se importem com o outro. E não é isso. Vocês podem se importar, sim, e devem. Vocês podem ajudar o outro no momento de necessidade e devem. Vocês podem ajudar o outro no momento de perigo e devem. Agora, façam sempre isso de coração. Nunca façam porque querem aparecer. Ah, eu ajudei fulano. Não. Façam sem querer recompensa. Sem querer nenhum obrigado. Porque muitas vezes vocês não escutam nem um obrigado. Vocês fizeram o máximo. Ajudaram tudo que podiam. Mas para aquela pessoa não foi suficiente. Então ela não lhe deu nenhum obrigado. Então, esses momentos de tensão, o que você tem que fazer? Vibrar uma atmosfera de luz em cima daquelas pessoas que estão discutindo, brigando, o que for. Imagine um grande raio de luz branca descendo sobre aquelas pessoas, trazendo a paz e a harmonia. É o que vocês podem fazer. Porque este raio de luz branca é repleto de amor incondicional. Então ele cairá naqueles corpos e apaziguará a situação. Apenas isso. Não consigo identificar no meu convívio familiar e profissional alguém que esteja desperto. As pessoas que ressoam comigo tentam aprofundar a conversa, mas percebo que é como se eu estivesse falando grego. Há formas ou indícios de perceber quem está desperto ou despertado? Muito fácil. Hoje, descobrir quem está desperto é muito fácil. Pergunte a ele a respeito dos seres extraterrestres. O que ele acha a respeito? É uma resposta simples. Porque se ele disser: que absurdo, isso não existe, você está maluca. Nossa, eu morro de medo. Não, isso não tem. Com certeza ele não despertou. Porque se ele tivesse despertado, ele saberia que todos esses seres que ele chama de extraterrestres são os que estão aqui para conduzir o processo da ascensão. Que têm estado aqui todo esse tempo conduzindo esse processo. Então, com certeza, ele não está desperto. Porque quem não aceita os seres de luz que estão aqui à volta é um sério candidato a ir para o bonde, mesmo que esteja vibrando alto. Porque chegará um momento em que ele terá esses seres à sua frente e o que ele vai fazer? Vai sair correndo? Vai gritar? Vai desmaiar? Vai querer matar os seres? Ou vai simplesmente aceitar e emanar amor, somente amor, e dar um grande abraço num ser desses? Esta é uma pergunta que você pode fazer e você rapidamente descobrirá. Bom, meus irmãos, por hoje está bom. Continuem o caminho que vocês estão fazendo. Muita coisa está acontecendo ao seu redor. Vocês não percebem, mas está acontecendo. Muitas mudanças estão vindo. Muitas coisas novas já estão implantadas. Apenas observem. Não se envolvam. Não se deixem levar por energias de catástrofes, de baixa vibração. Mantenham-se sempre elevados. Vistam sempre o meu manto.
e vocês saberão distinguir exatamente o que está certo e o que está errado. E continuem a sua caminhada. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui, sempre, ao lado de cada um de vocês, observando, um a um, observando exatamente o caminhar de cada um de vocês.